começando mais um Siricast, e antes de falar quem está aqui conosco, nós vamos falar do tema. O tema é transforme seu comportamento e realize seus sonhos. E antes de começar também, se inscreve aí no nosso canal, aperte o sininho, né, Simone? Isso aí, deixa seu like. Deixa seu like. Eu sou Geórgia, Rita Geórgia, gente. E essa é a Simone Fonseca, publicitária. E nós queremos falar um pouquinho do espaço onde nós estamos. Você sabia que aqui no Space 22 Coworking tem espaço colaborativo, onde você pode trazer seu notebook para poder trabalhar, passar o dia. Você pode alugar também uma estação de trabalho e todo espaço que você alugar recorrente, você tem 10% de desconto. Só falar que foi indicado pela Siri Comunicação e eu amo meu bairro. E aqui também tem espaço, aqui tem um podcast, quem quiser gravar, tem espaço para festa, para evento, aqui é ótimo, maravilhoso. E outra coisa, vou falar também da Estilo Pessoal, aquela pessoa que faz as nossas canecas, os nossos brindes. Aquilo ali também, pretinho. Tem esse quadrinho que ela fez, a Estilo Pessoal, é fantástica. Ela entrega com todo carinho. E para nossa convidada de hoje, a gente tem um presente. Vai ter um mimo também, mas primeiro eu vou apresentar a nossa convidada. A nossa convidada hoje é a Eliane Pessim, ela é coach, analista comportamental e tem formação em administração e marketing. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Olha o presentinho para a Eliane. Você tem um lindo! Nosso mimo para você. Abre! Olha atrás. Olha atrás primeiro. Por isso que você falou, me manda. É. Gente, que gracinha. Mostra aqui, ó, nas câmeras. Olha, gente, pro pessoal ver. Que coisa mais fofa. Amei, gente. Nossa, abre pra gente ver o que é. Nossa, gente, tô me sentindo. Deixa eu ver aqui. Tá grudadinho, acho que tem que soltar. Né? Mas ele tá grudadinho. É só te descolar aí. Me ajuda, porque eu sem jeito. Dá uma puxadinha. Pode, não aí. Vai não vai, não. Se jura? Aí. Já rasgou aqui. Gente, como assim a gente é recebido com presentes e com mimos? Vou botar seu copo aqui. Não. São balinhas, chaveirinhos. Pode abrir aqui? Pode. Gente, que lindo. Olha que coisa chique. Tudo com meu nome. Que lindo. Tô apaixonada. E pode abrir aqui também? Claro. Tem mais coisa, tem. gente. Não, olha assim, achei máximo isso, gente. Precisando de fazer seus brindes, procura Estilo Pessoal. Isso. Gente, aqui tô até com dó, gente, abrir. Pera aí, como tá escrito aí? Abra e se apaixone. Tchan, 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 tchan. Que será, gente? Nossa, não acredito, gente. Eu sou apaixonada por papel, por agenda. Vocês não têm noção? Olha isso. Que maravilha. Chiquérrima, né? Tô extremamente feliz, tô até emocionada. Meu Deus, que lindo, gente. Gente, que coisa maravilhosa. Nossa. Vou chorar pela sua emoção, hein? Porque assim, como que pode? Eu sou apaixonada. E assim, vem tudo personalizado. Abre aí pra você ver, tem... Ai, que linda, gente. Tô arrepiada aqui, essa emoção pura, galera. Abre. Gente, olha que lindo. Essa é a lembrança do Siricast pra você. Nossa. Pra você nunca mais esquecer do Siricast. Jamais. Emoções fortes marcam pra sempre. Gente, olha, estão de parabéns. De verdade. Me tocaram. Quer botar aqui? Eu boto aqui no cantinho. Isso acontece. Nossa, eu tô assim, sabe? Muito maravilhada. Muito obrigada, de verdade. Todo o carinho, viu? Gente, agora vou trabalhar na divulgação aqui do Aqui atrapalha? Que não? Aquela câmera ali, não? Não, aquela ali é só áudio. Vou colocar aqui. Gente, tô maravilhada. Nossa, quanto carinho, assim, de vocês em cuidar, em lembrar, em os detalhes e tudo. Nossa, muito obrigada, de coração. Tô muito feliz. Coração. Tô muito feliz. Não, porque assim, nossa, não esperava, né? Foi totalmente surpresa, assim. E bem que eu vi ela insistindo. Eu falei, gente, eu preciso mandar. E quase que o pessoal do marketing não faz a tempo, né? Porque a gente também tava no outro processo, muito pouco tempo, já tava ali.
E eu pressionando o menino, falei assim, por favor, preciso dessa assinatura. Ai, que surpresa. Que bom. Essa é a intenção. Excelente, excelente. E agora a viu? gente quer saber de você, quem é você, o que você faz, né? Fala um pouquinho da sua Contar a sua história. Conta pra Claro, gente Prazer enorme. quem é essa mulher poderosa. Então, bom, essa menina, ela veio do interior, vocês devem conhecer Nova Venécia, que é próxima daqui, bem interior. E sempre foi uma menina com muitos sonhos, assim, com muitos desejos de crescimento, de alcançar, né? Enfim, tudo que a gente tem, perto da gente. Trabalho, conhecimento, estudar, sempre gostei muito. Meu pai sempre foi muito trabalhador, então ele valorizava muito trabalho. E até então a gente, né, muito jovem, não entende muito, mas ele nunca proibiu a gente de estudar. Então, o meu início foi assim, sempre buscando fazer alguns trabalhos pequenos, até porque era adolescente, depois para adulto. Só que quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18, como sempre a minha comunicação me levou a lugares que eu nunca imaginei. Eu estudava ensino médio com uma amiga, assim, né, muito querida, e ela já trabalhava num grande banco, né, e ela falou assim, olha, você fala bem. Na época eu nem sabia você fala bem. Eu acredito que você vai estar muito bem na área que eu trabalho. Vamos lá, eu vou te apresentar tudo. E aí iniciou-se, assim, foi o antes e o depois, assim. Eu era muito jovem, muito inexperiente, mas iniciou uma grande trajetória para mim. Por quê? Esse banco, essa empresa, me ensinou tudo. Eu fiquei 8 anos e meio lá. E me ensinou tudo, sobre trabalho, sobre postura, sobre aprendizado. Todos os cursos inicialmente que eu fiz foi lá, né? Enfim, ou seja, a minha vida inicial foi bancária, né? Eu fiquei 8 anos, depois fui para uma multi, fiquei 3 anos. Então, nesse período inteiro, aconteceram muitas coisas maravilhosas e coisas desafiadoras para essa menina que era inexperiente, que veio do interior, que não sabia muita coisa da vida, né? Então, depois desse período, durante esse período, esses desafios que eu enfrentava, que era como lidar com conflito, como ter uma comunicação mais, assim, correta, assertiva com as pessoas que eu lidava, né? Até porque cada pessoa, mesmo você estando numa mesma instituição, no mesmo lugar, as pessoas são diferentes. Sim. Vêm de ambientes diferentes, enfim. Então, no início isso me intrigava, porque eu ficava assim, eu achava que seria mais fácil. Juro, eu achava que seria mais fácil. Mas aí, com o tempo, a gente sempre encontra pessoas que são como que anjos, né? E eu sempre tinha algumas pessoas que falavam assim, olha, você precisa confiar mais em você. Quando você se conhece melhor, é diferente. Eu sempre ouvia essas gotinhas. E depois de um tempo, assim, acho que... E aí, depois que eu saí, né, da área bancária, porque o que aconteceu? Isso me exigiu muito para eu desempenhar não só o trabalho, como as relações que eu tinha nessa época, exigiu muito. E aí, como eu não estava preparada emocionalmente para isso, houve um desgaste muito grande físico e emocional. Então, eu cheguei a ter problemas, por exemplo, de transtornos, né, de ansiedade, passei por síndrome do pânico, né, a gente conhece hoje bem mais, mas há 20 anos a gente está falando, 25. E eu ficava assim, gente, o que está acontecendo, né? E aí isso me trouxe para essa realidade agora, que é o quê? É entender que, eu precisava entender que eu funcionava de uma forma, né? Toda essa experiência que eu passei, funcionava de uma forma, e que quando saía muito, estava além do meu natural, isso me fazia mal, isso me prejudicava. Tanto que eu ficava, por exemplo, às vezes eu estava com pessoas que não me faziam bem, que eu não me sentia bem, e eu forçava, eu ficava ali mesmo assim. Olha como foi, isso foi muito danoso para mim, entre outras coisas. Bom, e foi muito tempo isso da sua vida? Então, eu fiquei 11, olha, acho que a metade da minha vida, agora vocês já vão descobrir uma ideia, a metade da minha vida foi assim, sabe? Foi bem difícil. E quando eu falo metade é porque eu comecei a sentir que alguma coisa não estava legal, que precisava ser mudada, mas eu não sabia onde eu vou buscar essas informações. A gente, claro... eu sempre tive muita espiritualidade, né? Sempre gostei, meu pai sempre desenvolveu muito isso e plantou isso na nossa mente, isso me ajudou muito, obviamente, mas faltava outros conhecimentos para que eu tivesse assim, uma abertura mental, né? O que a gente chamou de mentalidade, mindset, para conseguir levar as coisas, entender melhor como agir, como fazer. E aí, de mais ou menos uns 10 anos para cá, foi quando eu comecei a descobrir mais coisas. É aquela história que acontece com muita gente.
quando a gente está num ambiente, né, de só trabalho, eu não busco me reinventar, descobrir outras coisas, sair da bolha homeostática que a gente costuma dizer, a gente só faz aquilo ali, a gente não vive outras coisas, não experimenta novas coisas. Não sai da caixinha, né? Isso. Então, eu falei, não, sabe, eu queria mais. E aí eu comecei a ler livros, eu comecei essas buscas, e até eu estava relembrando que o ponto, assim, de divisor de águas para mim, foi quando eu conheci alguns amigos terapeutas, assim, e aí eu lembro que um dia a gente estava conversando, e aí ele falou assim, vamos lá. Eu estava passando um momento bem difícil, assim, estava desfazendo um relacionamento, né, amoroso, e ele falou assim, vamos lá, vou conversar com você e tal. Despretensiosamente, eu falei, tá. Vamos lá, vamos ver. Terapia, nunca tinha feito terapia. Tem mais ou menos isso, uns 10 anos. E aí, quando eu sentei, e ele olhou pra mim, ele já estudava isso há muito tempo, né? E ele foi falando alguns detalhes da minha pessoa, porque a gente se conhecia, eu e a esposa dele, enfim, mas a gente não tinha muitas intimidades, não me conhecia a fundo, né, detalhes. E ele começou a falar coisas muito particulares, eu comecei a rir. Eu fiquei como tão assim, nervosa, né? eu comecei a rir. Eu falei, mas peraí, mas como que você sabe disso? Como que você sabe disso? E aí, isso foi assim, fez um crec-crec na minha mente. Eu falei, nossa. E aí você começou a sentir interesse por essa área, né? Exato. Porque quando a gente se descobre, a gente começa a querer saber mais e mais, né? Eu simplesmente me apaixonei. Eu comecei a ler livro. E só que essa parte da terapia que eles faziam era uma coisa que eu amava, tanto que eu fiz durante muito tempo. Isso me ajudou muito. Foi o quê? Com psicanálise? Sabe reflexologia? Sei. Né? Hoje é bem mais divulgado. Inclusive o canal deles, assim, eles têm muitos seguidores. Dizem que é muito legal a reflexologia. Fantástico, Quero conhecer como é que fantástico. funciona. É uma das vias, né, de tratamento, assim, por assim dizer, né, da área humana aí, de quem lida com desenvolvimento humano e tal, que é, assim, maravilhosa. A Reflexo, e tem outras, né, a própria psicanálise eu acho muito interessante. Né? Nossa, eu amo. São áreas diferentes, mas, assim, algumas atuam no corpo, que é o caso deles, né, enfim, e que eu gosto muito. E aí, depois disso e agora, de menos anos pra cá, foi quando eu comecei a entender o seguinte, eu preciso me especializar, eu quero isso. Eu quero fazer isso porque, além das habilidades que eu acabei desenvolvendo com o trabalho voluntário, como eu estava falando com vocês antes e tudo, ajudando pessoas de várias classes, a gente visita, né, bairros, enfim, pessoas, para que a gente, é um trabalho mesmo, assim, de conscientização, né? Às vezes a pessoa está numa situação, seja ela com problema econômico, financeiro, seja emocional, enfim, e a pessoa está ali num nível de, como eu vou dizer, sem conseguir sair daquilo, sabe? Uma situação, assim, deplorável. E você fala alguma coisa, incentiva, e aquela pessoa simplesmente fala, nossa, e você dá um ânimo, um gás, né? Vira assim. a chave, né, da pessoa. Isso. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Poder falar alguma coisa e deixar a pessoa melhor. E é o seu trabalho hoje, né? Coach, é coach, né? Isso, coach e analista comportamental. Isso. E dentro desse seu trabalho de coach, você trabalha com perguntas, né? Para a pessoa se autodescobrir, não é isso? A gente instiga. Instiga né? Isso aí. A pessoa a descobrir as coisas dela mesma. Isso. E olha só que interessante, né? Lembra, eu falei para vocês assim que hoje eu me sinto eu mesma, porque eu tinha perdido um pouco da minha essência, porque a gente faz muita coisa para se preservar, para se defender. E às vezes até para agradar, né, outras pessoas. O que o outro vai falar, a questão da autoestima, né, tem muito a ver com isso. Exatamente. E aí eu falei, não, eu quero ser eu mesma, equilibrada, empática como eu sou. Hoje eu vejo isso, evidentemente. Claro que a gente trabalha, mas assim, eu já tinha isso, mas eu não conseguia ver. Eu negava algumas coisas, né? E aí com o trabalho do coach, o que acontece? A gente descobre dentro. Porque as coisas não estão fora, elas estão dentro. Estão dentro da gente, né? Então você começa, através de perguntas, técnicas e ferramentas, você começa a trazer para fora. E aí eu trouxe o melhor de mim. O que não é muito legal, que são as partes que a gente precisa desenvolver, também estão aqui. Mas hoje eu aceito. Antes eu repelia. Sabe, mas eu não gosto disso em mim, eu queria ser como fulano. Não tem como ser, né? Então, você tem que trabalhar para você entender como que você vai trabalhar sendo. Né? Exato. Então, esse trabalho faz isso, sabe, Simone? É desenvolver mesmo a pessoa, né? Usar a condição que a gente tem hoje de conhecimento, aliás, a gente tem com a tecnologia, na informática, enfim, tudo que veio desenvolvendo a tecnologia, a gente tem um acesso muito fácil, né? Há anos atrás, a gente tinha os profissionais e tudo, mas como que você acessava? Como que você chegava? Qual era a referência que a gente tinha, né? Hoje se tornou muito mais fácil, né?
Então, eu falei, gente, com todas as minhas forças, e aí eu escolhi o coach porque foi o que me transformou. É claro que existem outras áreas que eu também gosto muito, mas foi essa que eu escolhi. E que, assim, eu quero, de todas as formas possíveis, fazer uma entrega muito, assim, melhor de mim para ajudar as pessoas a se descobrirem. Mas você transforma vidas realizando sonhos. De que forma? Isso. Então, com essas ferramentas que a gente utiliza, essas técnicas, essa conversa, né, que é mais guiar a pessoa para ela se descobrir internamente, a gente resolve emoções sabotadoras, sabe? Aquilo de achar assim que eu não consigo, eu tenho medo. Eu não posso ter, né? Recentemente, né, as entrevistas que eu tenho feito... Crenças limitantes. Né? Isso, muitas mulheres falam assim, Eliane, olha, eu me sinto tão insegura. Homens também, né, mas, sei lá, por uma questão de... Eu sempre tenho falado mais com mulheres agora, recentemente, mas isso é para todo mundo. Eu me sinto tão insegura, eu não consigo avançar. E aí, quando a gente vai fazer o processo, sabe o que as pessoas dizem? Tipo assim, gente, mas isso estava na minha frente. Eu não consegui enxergar. Isso é maravilhoso, sabe? Então é isso, é resolver as emoções sabotadoras, aquelas... Sabe aquela... A gente comentou aqui sobre comunicação assertiva. Sabe a gente... às vezes a gente se depara sempre falando no negativo. Uhum. É sempre um não. Uhum. Né? Ah, não. Sem problemas. A gente usa algumas expressões que, sem querer, a gente está colocando, trazendo para baixo. Né? Isso aí. Os limitadores. Então a pessoa consegue descobrir que a comunicação dela, a forma com que ela se mostra para os outros, isso não tem nada a ver com ser alguém diferente de quem ela é, muito pelo contrário, é para ela conseguir se comunicar melhor nos meios que ela vive. E até mesmo para ela colocar dentro da cabeça dela, né? Porque às vezes ela mesma conseguir entender, né, que ela tem que ser, que ela deve ser positiva, é difícil às vezes, né? Quando tem algum problema, alguma coisa, alguma limitação. Uhum. Mas aí que tá, excelente coisa você comentou. É desafiador mesmo. Mas o que acontece? Repara que o ponto não está nas coisas que acontecem, no problema. Uhum. Eu até costumo dizer assim, às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas a minha vida é cheia de problema, eu enfrento muito. E às vezes é real mesmo, o problema está ali. Mas como que a pessoa reage? Como que é o comportamento dela, a fala dela em relação àquelas pessoas, àquele ambiente? É isso que é diferente. Às vezes é a dificuldade de ação, né? A dificuldade de ação, a resiliência que ela não tem. Ele tem solução, só que tem pessoas que não enxergam a solução, né? Só enxergam o problema. Isso aí. Mas a diferença é o quê? Quando a gente aplica, por exemplo, a análise de perfil, e a pessoa enxerga que ela diz assim, puxa, então quer dizer que é assim que eu funciono. Não é um defeito. Por exemplo, a gente rotula, né? Ah, fulano é lento. Não sei quem fala rápido demais. Não sei quem... A gente rotula, mas não é. A gente tem um sistema de funcionamento. Na verdade, a pessoa não é, ela está. Né? Porque ela não nasceu daquela forma. Foi todo um processo que levou ela a estar daquela forma. Isso aí. É claro que, por exemplo, a ciência mostra que a gente tem algumas coisas desde o nascimento que interferem, mas o percentual é muito pequeno, né? E aí esses percentuais é do tipo assim, mais de 40% envolve a nossa atitude. É o que eu desenvolvo, é o que eu aprendo, é o que eu busco. E aí, graças a Deus, né? Porque já pensou se a gente nascesse de um jeito... Sabe aquela música, né? Pau que nasce torto, nunca se direito. Deus me livre. Não daria. Então, é isso aí. E aí, o que essa análise, o que quando a gente trabalha com a pessoa, né? Diz assim, olha, você tem essas predominâncias no seu perfil, mas você não é o seu comportamento. Por quê? Porque você já imaginou se uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa mais tranquila, mais serena, talvez ela se depare com uma profissão que exige um pouco mais de dinamismo, e ela diz assim, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca. É uma coisa, assim, muito definitiva. Sim, ela consegue, ela pode. Mas da maneira dela, talvez de um outro jeito. Não existe só uma forma de fazer as coisas. Né? Talvez de um outro jeito, com apoio. Quais são os recursos que ela vai precisar para desempenhar? Talvez exija um pouco mais de recursos para ela conseguir atingir o mesmo que o outro, que é mais rápido, vai conseguir. É isso. Só que ela sozinha fica, gente... Sabe? Ela se depara com... É como se fosse uma barreira, um muro. E é isso que acontece. Às vezes você fala umas coisas assim, minha cabeça vai lá. E volta. Vai lá e volta. Vai lá. Vem cá, Georgia. Mas é interessantíssimo. E eu falo assim porque, gente, viver com limites na nossa mente... Meu Deus. A gente deixa de viver. Eu falo assim, eu sobrevivia. É verdade. Hoje eu vivo
Ninguém diz para mim, você não pode isso. Hoje eu digo para mim assim, o que eu preciso para ser isso, para conseguir isso? É muito diferente. E é algo que a gente, que é importante a gente colocar na vida da gente, essa frase. O que eu preciso para, né, Cí? O que eu preciso para alcançar tal coisa assim? Para crescer, o que eu preciso? Basta mudar a nossa mente, né, para alcançar um objetivo. Né? Ali é dessa forma assim, então para você não dá. Não, mas o que eu preciso para poder conseguir isso aí? Isso aí. Né? Sabe que a gente estava fazendo uma live esses dias e eu citei uma coisa, eu gosto muito de usar exemplos porque a gente entende melhor, né? O que acontece? Quando a gente vai entrar para uma empresa, isso aconteceu comigo anos atrás, a gente vai entrar para uma empresa, você está lá recrutando, aí você recebe algumas orientações, fala, olha, primeiro você pesquisa, vê o que a empresa, né, exige e tal, e daí você vai se vestir de acordo para aquela entrevista, você vai pensar, o que eu vou falar, como é que eu vou responder, como é que eu vou me portar para aquela entrevista, enfim, a gente não se prepara para aquilo? Sim. A gente se veste diferente, a gente penteia o cabelo diferente, a gente faz... Por quê? Porque a gente sabe que aquilo é muito importante. Então, a gente se prepara. E aí, para a maioria das coisas na vida, a gente subestima. A gente não se prepara para falar com o outro. E principalmente, gente, com aqueles que estão bem próximos da gente. Como isso assim, né? Você falou, eu também fico lembrando aqui. Como é difícil. Então, as pessoas pensam assim, não, mas é assim que eu vivo, é assim que acontece. E é assim que tem um monte de problema, um monte de problema emocional. E aí, sabe o que as pessoas acham que é a solução? Eu preciso tomar um remedinho. Quem nunca? Mas peraí, não é necessário para sempre. Claro que a gente está falando aqui, inclusive é bom a gente fazer um parênteses, né? As pessoas falam assim, mas você trabalha com psicologia? Não, gente, o que acontece? A gente trabalha com pessoas que estão mentalmente, fisicamente, com funcionamento normal. As disfunções são tratadas por outros especialistas. No entanto, a gente pode fazer isso junto, tá? A gente pode fazer isso junto. Então, sempre quando eu falo assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso tomar um remédio, eu tô tomando remédio. Quantas pessoas que eu entrevisto, né? Que a gente tá fazendo o processo e que falam, mas eu tô tomando remédio. Tá, mas o remédio tá influenciando até que ponto as suas decisões, a sua cognição, tá tudo bem? Tá, então tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Os médicos, os remédios, a gente sabe que é essencial e já imaginou se a gente não tivesse, né? Mas a gente tem que ter uma análise mais 360 das coisas. É tipo assim... Analisar, né? Isso. Na verdade, analisar. Porque às vezes a pessoa fala, faz isso, a outra pessoa vai lá e faz, mas não questiona, não procura saber, só faz e acabou. Tem um psicólogo que eu gosto muito, ele tem um canal também, daí ele fala assim, gente, as pessoas chegam pra mim e falam bem assim, doutor, resolve o meu problema. E ele fala, gente, como assim? Aí ele fala, né, daí você fala com a pessoa assim, pra ela pensar, vamos raciocinar sobre isso aqui, eu vou fazer algumas perguntas, não quero, resolve o meu problema. Então, olha só a falta da autorresponsabilidade. É do tipo assim, eu tô com um problema, e aí isso é uma questão, tá, que a gente resolve muito com análise de perfil, com coach, com esse processo, que é o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade de resolver problema. De enfrentar, elas fogem. E aí elas causam outros bololô de problema, entendeu? Então, peraí, não, fulano, me fala aqui, o que você faria no meu lugar? Gente, o outro é outro. Então, falta de autoconhecimento. Então, assim, olha, é difícil tomar decisões, inclusive as mais sérias e importantes, é óbvio, claro que sim, mas a gente precisa de ter calma, paciência, se conhecer, entender qual é o meu limite, de onde eu suporto, por que eu preciso tomar essa decisão, avaliar, analisar realmente. Colocar, às vezes, por escrito, inclusive. Olha, as notinhas do meu telefone, e por isso que eu fiquei tão apaixonada por essa gente, porque eu tenho um monte de papel, porque eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever. Inclusive, estou pensando em fazer um livro. Opa. Escrever. Não sei, né, como é que vai ser isso. Mas por quê? Porque eu até falo sempre isso, gente, anota, antes de dormir, tira da sua cabeça e coloca assim, como que foi hoje? Esse problema aqui, eu não consegui resolver 100%, mas amanhã eu termino. Tira da cabeça. Isso. As pessoas falam assim, eu vou dormir e fica tudo rodando aqui na minha cabeça. Eu coloco tudo no papel também, senão fica na minha cabeça. Parabéns. E se eu não colocar no papel, depois eu esqueço também. Exatamente. A gente subestima, a gente fala assim, eu vou lembrar. Aí quantas pessoas falam isso? Gente, eu esqueci daquele compromisso. Gente, não sei. Então,
Esse exercício é tão simples, mas lembra, a gente subestima o óbvio, né? É muito simples, mas é maravilhoso, porque você tira daqui... Alivia a cabeça. Eu falo assim, depois que inventaram caneta e papel, não precisa guardar nada na cabeça. Exatamente. É tipo assim, escreve. E aí você vai ver que aquele turbilhão de coisas que você está pensando, ou aquele monte de problema, são só 3. E às vezes quando você escreve também, né, tipo uma lista de alguma coisa, no outro dia você não precisa nem olhar a lista, que você lembra. Quando você escreve, você está exercitando até a memória, né? Exatamente. E a gente vive, né, óbvio, a gente sabe disso, numa época em que a gente é uma enxurrada de informação. Aliás, a tecnologia é maravilhosa e ela é horrível também, né? Uhum. Então a gente tem que saber dosar. Por quê? É um turbilhão de informação que a gente vai pondo pra dentro. A gente acorda assim, né? É muita Um informação. adulto, ele até consegue, né? O adulto até consegue dosar, até consegue entender que, nossa, eu estou demais aqui, vou parar. Agora, um adolescente, uma criança, né? E aí eles já estão sendo transformados em adultos que talvez não tenham esse discernimento que a gente tem. Isso porque aí. A gente não cresceu com essa tecnologia, né? Olha, inclusive você citou, né, sobre adolescentes. Eu tenho até uma colega psicóloga que a gente participa de um mesmo grupo e ela cuida de adolescente e criança e a gente estava trocando umas ideias. E assim, eu fiquei surpresa da quantidade, eu não me lembro o percentual, de adolescentes com depressão. Uhum. Eu já sabia, obviamente, mas como assim? Com transtornos. Uhum. Então, em decorrência de quê? Da velocidade das coisas. E também do desejo, né? Porque a internet, ela traz essa questão do desejo de estar sempre bem sucedido, bonito, arrumado, em lugares maravilhosos, todo mundo é feliz, todo mundo tem dinheiro. Então, para um adolescente entender isso, uma criança entender isso, que não é a realidade, porque ali não é a realidade, é uma foto, é um vídeo. Né? Eu vou para Domingos Martins, momento, né? Mostra aquele lugar maravilhoso, lindo, aquela pedra azul, aquele prato, né, sofisticado, gourmet, como se eu toda semana, todo dia tivesse isso, e não é, a realidade é outra. Exatamente. E aí que tá, você já imaginou se esses pais, e a gente sabe que hoje os dois trabalham fora, mãe, pai, né, enfim, e essas crianças, e a gente não tá culpando ninguém, né, a gente tá falando de uma realidade diferente, né, e como que a gente cuida disso? Tendo parar e falar assim, peraí, alguma coisa tá errada, o que eu preciso dar atenção agora, que tempo eu preciso reservar para isso, e uma das coisas assim, fantásticas no processo, inclusive na análise de perfil também mostra isso, que são todas as áreas da nossa vida. Aliás, quando eu aprendi isso, há muito tempo atrás, eu fiquei assim, imagina o seguinte, né, também um amigo muito querido que eu amo, que é o Marcos, ele foi meu colega, foi meu chefe, sou apaixonada por ele também é psicólogo, e daí ele falou assim, na época eu falava muito, né, de algumas travas que eu tinha por conta da minha relação com meu pai. E ele falou assim pra mim, você sabia que seu pai não é só pai? Ele é pai, marido, homem trabalhador, né, irmão, filho. Cara, quando ele falou isso, eu... Virou a ficha, né, caiu a ficha. Eu falei, virou a chave. Caramba, por quê? Porque eu só olhava meu pai como pai. E ele não era só pai. Ele tinha que desempenhar tantos outros papéis, tadinho, e dentro da condição que ele tinha. Era o melhor que ele podia fazer. E aí nossa, então hoje, trazendo pra família e tal, pensa o seguinte, aquele pai, aquela mãe que tá lá fora trabalhando 8 ou mais horas por dia, chega em casa com mais responsabilidades, ele é homem, ela é mulher, tem necessidades, desejos, tem amigos, precisa se sociabilizar, precisa dar atenção pra outra família, aí tem os filhos, gente... Tem os é pais muita deles, demanda, né? Filhos, então, trabalho. Aí as crianças, né? Tá lá. Tem a escola, tem as dificuldades, porque todos eles têm. É muita, né? É uma gestão, né? Uma gestão de muita coisa. Falou tudo, Georgia. E aí, como que você cuida da gestão pessoal? Porque isso aqui, né? Esse trabalho que a gente faz é autogestão. E, na verdade, sim, a gente consegue fazer essa gestão da vida, né, dos familiares, da casa, de tudo, porque a gente está olhando de dentro para fora. Mas você olhar de fora para dentro, quando você olha de fora para dentro, aí você vai começar a se enxergar de uma forma... E ninguém consegue, né, assim... Consegue não, minto. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém para fazer esse tipo de coisa. É aquilo, a gente subestima. Subestima. Sabe quando faz, Georgia? Quando... O balde, como fala? Transborda. O balde transborda. Aí a pessoa fala, eu preciso de ajuda. Eu sempre falo, gente, a gente não precisa esperar as coisas
degringolarem. acontecer. Fala, Deixar a casa cair para depois consertar, né? É mais difícil. Você tem que ir rebocando, né? Acertando. Vai mexendo. Gente, ó, quantos de nós, a gente faz isso com a nossa saúde física? A gente sente uma coisinha e tal, claro que isso não é tão com todo mundo, mas assim, a maioria. A gente procura um médico, né, ou um especialista, enfim, aquilo que for. Então, por que não com a emoção? Aí a gente faz, mas a gente faz quando tá tudo já de água abaixo. Aí vai lá no psicólogo. Não só a emoção, né? Parar para pensar, gente, o que eu tô fazendo na minha... Não, vou mudar minha alimentação a partir de hoje. Eu vou comer assim, porque né, a alimentação tá me destruindo por dentro. Vou fazer atividade física porque eu não tô tendo mais forças, né? Eu não tô tendo mais vigor, então preciso fazer atividade física. Por que a gente não para, né? Às vezes para, né? Às vezes para. Às vezes para. Em último caso, né? Não, em último caso, não. Eu mesma falo isso todo dia para mim. Mas e atitude? Pois é, Né? eu falo todo dia isso para mim, ainda não consegui. Quer dizer, eu estou tomando atitude, sim. Estou tomando. Meio que devagar, mas estou tomando. Mas vê, gente, é sério, é muito sério. E quando você convive com uma pessoa que é negativa e você tá vendo aquilo, aí você deve alertar, você tá muito negativa. Ou quando você fala, a pessoa, não sou negativa, não. Excelente coisa você Ou ela fala, eu estou negativa. Não, essa pessoa fala, não sou negativa, mas continua sendo negativa. Excelente. Olha, Simone, o que acontece? Quando a gente fala diretamente algo com alguém, é a mesma coisa que eu disser assim... um exemplo, né? Simone, você agiu mal, aí eu falo, tal. Percebe se é mais fácil você aceitar isso, ou eu dizer assim, Simone, o que você acha que aconteceu naquela situação? Né? Como que se você não fosse você, como que você enxergaria? Porque quando eu falo a gente fala diretamente com o outro, principalmente se é alguém que a gente convive, alguém íntimo, não vai aceitar. E nem a gente mesmo. Nem a gente mesmo, Sabe por quê? Porque a gente trabalha isso, a questão do julgamento, né? E quando a gente faz as críticas também, às vezes a gente está criticando o outro, mas a gente é aquilo ali, só que a gente não percebe. Não, mas nesse caso eu estou perguntando assim, quando a pessoa realmente é negativa, só fala coisa negativa, se eu devo comentar ou não, a forma que eu devo falar para que ela melhore, né? Porque isso faz mal até para a pessoa mesmo, né? A pessoa negativa. Faça perguntas. Então você sempre pergunta para a pessoa assim, o que você acha que isso que está dizendo pode te ajudar ou ajudar as pessoas à sua volta? De uma forma tranquila, assim, como eu tô falando. A pessoa vai parar, ela vai pensar. Se for, qualquer pessoa, né? Até um adolescente. Vai. O adolescente tende a falar assim, fala coisa até pior ainda. Mas aí que tá, a gente acha que... E no primeiro momento, pode ser que a pessoa não te dê muita ideia. Mas ela vai pensar. E aí depois, você... E sabe o que acontece? Você fez uma excelente colocação, né, de pergunta, de questão. Porque as pessoas falam assim, essa pessoa não tem jeito. Então como eu falo? O que eu falo? Eu levo essa pessoa a pensar ou só a reagir àquilo que eu falei ou à minha atitude? Porque o que nós estamos muito acostumados, e isso é da nossa natureza. Se eu sou espetado, eu reajo. Se alguém me belisca, eu reajo. Se alguém me dá um tapa, é isso. Então, a nossa comunicação vai ter essa ação. Se eu falo direto para a pessoa... Você trata o jeito que você recebe, né? Isso. E não estou falando da sua intenção, porque às vezes a nossa intenção é maravilhosa. É para a pessoa melhorar, né? Parar para pensar, não, eu tenho que melhorar. Que eu sei que tem solução, eu sei que tem como melhorar. Tem. Né? Se a pessoa quiser, Se quiser. Isso aí. Então, é a forma com que eu falo. Então, eu digo para ela, fulano, eu fiz isso recentemente. Legal o que você está falando, tudo, mas o que você acha que está provocando em mim isso que você está dizendo? Aí a pessoa... E com esse tom, sabe? Nosso tom de voz modula muito a reação do outro. A pessoa falou... Aí ela me respondeu assim, num tom bem... realmente. Eu falei, pois é. E aí eu diminui mais a voz ainda. Por quê? Porque eu queria ser suave. Porque dependendo do que eu falo, de como eu falo, aí a pessoa vai o quê? Repelir. Então consegue, Simone, dessa forma. Entendi. É claro que tem pessoas que aquilo que a gente está falando, que eu sou assim. Aí a gente tem que saber separar. Por mais que eu ame essa pessoa, que eu goste dessa pessoa, eu vou manter uma distância segura. Eu já conheci pessoas que falam isso. Não, eu sou assim, pronto. Muitas. Né? É isso aí. Você trabalha com o DISC. Isso. E o que é o DISC? O que é o DISC? O DISC vem de são letras em inglês que trazem pra gente a composição das predominâncias de perfil, né? Que é dominância,
influência, né, quando a gente fala muito, conformidade e assertividade. Então, assim, o DISC, ele é uma estrutura que fala das predominâncias e que, assim, parece muito curtinho, né? Você fala assim, não, mas é só essas 4 predominâncias? Né? Influência. Dominância, influência, conformidade e assertividade. Essas predominâncias, todos nós temos todos os perfis, porém, o grau, né, o percentual de dominância de cada um muda. O meu deu 50% de dominância e influência. Influência, tá bem característico, inclusive pelo seu trabalho, a forma que você traz. Então, e o DISC, ele é um dos mais conhecidos no mundo, mas a gente tem vários, né? Inclusive, a gente tem análise de comportamento, que é análise corporal, tem análise que traz, por exemplo, organicamente fala de que tipo, né? Se a gente é sanguíneo, se a gente, enfim, também tem essa análise. Tem algumas análises que são mais voltadas para análise de personalidade, porque o DISC, o que ele faz? Ele é mais conciso, voltado para a predominância e para o comportamento mesmo. Tipo assim, qual é a sua atitude diante disso? Né? Voltado para o comportamento. Ele traz características de personalidade, mas ele engloba bem mais coisas. Mas o DISC é o quê? É uma técnica? Ele foi desenvolvido em 1900 e bolinha. Inclusive tem um livro que fala bem sobre ele, que é uma avaliação, a gente chama de assessments, né? Existem vários, ele é uma avaliação. Como que funciona? Você responde várias perguntas que falam de você, que falam da sua relação com outras pessoas, e depois que você responde, você fala assim, gente, mas é um monte de pergunta, isso e repetitiva, né? Isso. E aí, quando você vai ler o relatório, ele gera gráfico, ele gera uma série de coisas que a gente também interpreta, e ele também traz os detalhamentos, e fala exatamente em percentual, quais são as suas predominâncias, qual é o seu perfil predominante, como que está o seu momento, se você está enfrentando alguma coisa, fala sobre energia, né, como que a pessoa, qual é o nível de energia para a pessoa enfrentar as coisas que ela enfrenta. Enfim, várias coisas, é muito interessante. É legal para você se autoconhecer e tentar trabalhar em algumas partes ali que você tem um pouco mais de deficiência, né? Isso, porque ele mostra... Para equilibrar. Isso, aquilo que você tem de potencialidade, os pontos de melhoria. E é nisso que a gente vai trabalhar. Isso aqui precisa ser desenvolvido. Alguns índices ali mostram, por exemplo, quais são as áreas que a pessoa mais desenvolve de característica e as outras menos. Então, a gente consegue... É realmente um mapa, um mapa, é uma foto da pessoa. É bem interessante, né? Das emoções, de tudo que acontece. Como que ela... Eu já fiz mais de uma vez, né? O DISC, assim, aquele mais simples, né? E toda vez que eu faço dá resultado diferente. Então, você fala às vezes assim... são momentos diferentes, né, também, né? As predominâncias em geral podem mudar talvez algum percentual. E existem alguns detalhes que estão voltados, por exemplo, para o momento que você está. Né? Provavelmente você fez em épocas... E eu, assim, o meu processo de vida, eu acho que é meio parecido com o de Simone também. Simone ainda está quase, né, chegando ao meu processo mesmo, que é de... como é que fala? De falar mais, né? De se desenvolver mais, desenvolver a fala. Mas, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje era impossível. Né? Eu era muito tímida. Não, até um ano atrás eu não estava eu era muito tímida, né? A ponto de... eu enfrentava a timidez, tá? Porque eu cantava na igreja, lá na frente, para aquele monte de gente, quando eu era criança. E tremia dos pés, a cabeça era horrível. Georgia é cantora, era ela sensação canta, horrível. Cantou em banda. Olha que maravilha, olha as descobertas, que legal. E quando eu cantava na banda, eu só cantava assim, né, tranquila, porque ficava luz na minha frente e eu não via muitas pessoas, o público ficava escuro para mim. Né? Então a luz ficava aqui, então eu ficava bem à vontade. Eu cantava, eu dançava, fazia performance. Ninguém, né? Agora, pegar o microfone, segurar e falar... Não faz isso, não. Mas olha que interessante. Tem coisas que a gente desenvolve com o tempo, até pela questão da maturidade mesmo. Quando a gente... Gente, você tá falando de você... Eu até meus 20 e pouco, 25... Não, 20, vamos colocar. Eu não tinha essa fala, assim. Eu sempre fui falante, mas assim, com as pessoas que eu tinha mais intimidade, com as pessoas da minha família. Mas para falar... Em público, com mais pessoas, né? Às vezes estava numa roda de amigos, eu ficava... Mais falava, quietinha. Mas
Então a gente vai desenvolvendo, mas as características estão aqui. Eu continuo, assim, meio quieta. Quando eu estou num grupo de pessoas, eu não sou muito falante. Mas a gente tem que querer também, né? Atingir isso. Eu quero falar no microfone, eu quero falar para o público, né? A gente tem que querer. Tem algumas coisas, por exemplo, essa questão de falar em público é até interessante porque a gente fica com essa sensação, né, de nervosismo. Que é mais insegurança mesmo, né? Às vezes a gente, na verdade, a maior parte das vezes a gente tem medo do outro, né? Tipo assim, mas se eu errar... Julgamento. É o julgamento. Do julgamento. Mas se eu errar? Mas e se acontecer isso? Gente, tudo pode acontecer, mas e daí? E em geral, a gente está falando com outras pessoas sobre algo que é muito mais presente para a gente do que para elas. É verdade. Por exemplo, até bem pouco tempo, como eu disse, eu estudo marketing também, gosto muito. Daí eu estava fazendo alguns trabalhos, algumas coisas, e estava muito voltada para isso, assim, muito mais, né? E aí falava disso muito, assim, tal. E daí um dia eu estava na reunião, acho que com um amigo, e daí ele falou assim, Eliane, você já parou para pensar? Porque a gente falando de uma forma como se todo mundo soubesse daquilo, né? Aí ele falou, já parou para pensar que a gente tá vivendo uma bolha, né? Porque a gente tá ali só convivendo, falando em grupos, mentoria, mas com todo mundo que faz isso. Mas você já parou para pensar quem não tá no digital? Aí eu, ó... Né? Eu lembrei agora de uma coisa, uma vez que eu fui cantar, aí eu peguei o microfone, comecei a cantar, errei. Todo mundo riu, mas eu não liguei, eu levei na brincadeira. Tá vendo? Você já estava um pouco mais acostumada? Não, nem tanto, né? Nem tanto, mas já estava começando a me soltar, eu acho. Você levou numa boa. Levei numa boa. Gente, mas é isso. E assim, ó, essa questão de desenvolver algumas coisas, lembra que eu comentei, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí a gente sempre fala as coisas que nos levam para menos, nunca para progredir. Então as perguntas é sempre assim, o que eu preciso? Né? Às vezes tem pessoas que precisam trabalhar a voz, porque às vezes ela fica tão nervosa que então precisa trabalhar a voz, ou até mesmo a postura. Normal. Imagina o seguinte, antes da gente fazer uma coisa pela primeira vez, a gente nunca fez, né? Muito óbvio. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar de novo, né? A preparação daquilo. Então, o que acontece comigo? Por exemplo, eu fiz curso de oratória e foi fantástico, amei. E aí, eu jamais, assim, não faz parte da minha vida, não fazia, ter que fazer os exercícios, né? A modulagem, pegar, anotar uns papelzinhos, grudar na parede, ficar fazendo os exercícios ali com a língua, Gente, mas é isso que os repórteres fazem, né? O jornal, enfim, não é isso. Mas por quê? Porque para eles é o natural, aquilo que eles vivem ali no dia a dia. É um exercício. Aí pra gente que tá, talvez, assim, fazendo pela primeira vez, iniciando, é um pouco diferente, mas depois fica normal. Eu lembro quando eu era criança, não, já estava entrando na juventude ali, né? Adolescente, sei lá. Eu ficava vendo os apresentadores de TV, os repórteres mesmo, né? No jornal, ficava assim... Ai, deve ser tão difícil apresentar. Eu nunca vou querer ser jornalista. E fui ser jornalista. Olha só que interessante Olha isso. O caminho. Eu né, anos atrás, eu jamais imaginava que tinha um teleprompter ali. Pois é. Eu ficava, gente, como é que eles gravam isso tudo? Né? Eu ficava pensando, gente, eu não consigo... Porque quando eu cantava na noite... eu ficava com medo de decorar as músicas, eu tinha medo de errar, de dar branco. Então tinha um papel, né, tamanho de A4, assim, com as letras escritas, bem grandonas na minha frente, assim, sabe? Então a gente ficava lá cantando a letra ali, uma vez que fechou a luz, faltou luz. E aí? Aí eu continuei, mas eu fiquei meio assim, gente, insegura. Tá vendo? Porque eu estava presa a um papel que, na verdade, eu nem olhava para ele. A gente tá falando de errar, agora eu me dei conta, você tá falando e a minha memória me trouxe. Eu fui falar do DISC aqui, errei. É dominância, influência, estabilidade e conformidade. Eu falei assertividade. Tá vendo? Gente, normal errar. E isso acontece com todo mundo, nas melhores famílias. Isso é uma coisa, é muito legal essas coisas acontecerem e a gente falar, né, para as pessoas o seguinte. A gente... os pais, as pessoas com quem que nos criaram, falam muito assim, olha aí, você errou. Tá vendo o que você fez? É muita cobrança, né? Exatamente, a gente cresce com uma cobrança de que eu não posso errar. E a gente é muito comparado. Você viu fulano? Você viu como que ele fez aquilo, como que ficou legal? Olha você. Gente, hoje eu aceito que tá tudo bem. Sabe? Às vezes os de casa não têm valor, como os de fora têm, né? Às vezes a pessoa não tem nem tanto contato, mas dá mais valor de fora do que o que tá ali dentro. Então, às vezes a pessoa fala a pessoa e a pessoa não ouve, mas aí o outro fala a mesma coisa. E a pessoa ouve. E assim, gente, a gente sabe que nossos pais, mães, enfim, aqueles que eu falo, né, empreenderam, porque eu vou te falar, criar um outro ser humano, né? Enfim. Não é fácil, não. Mas assim, a gente sabe que a intenção por trás é boa.
Afinal, eles também não foram, talvez, ensinados de forma, né? Tá tudo bem. Tudo tem uma intenção positiva. Positiva, é óbvio. Mas o ponto é, a partir do momento que eu identifico assim, peraí, mas como é que eu vou aprender se eu não erro? Né? Por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação, isso é muito comum, jovens, por exemplo, passam muito essa pressão, né? E a pessoa fala assim, meu Deus, eu preciso tirar essa nota, não sei o quê. Pronto, aí ele vai e não tira a nota que ele precisa, porque na cabeça dele tá assim, eu vou errar, não vou conseguir. Gente, é isso. E aí, eu até li uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas ela falava exatamente assim, no livro que eu tô lendo, que ele fala, aquilo que você tá pensando que vai acontecer, é a sua verdade. Agora, aquilo que você pensa do contrário, então se você fala, eu vou errar, você vai errar. Mas se você fala, eu vou acertar, você vai acertar. Você fez me lembrar do meu sobrinho. Meu sobrinho, às vezes, foi fazer uma prova, mas eu não consigo. Tia, eu não consigo, eu não vou conseguir tirar essa. Eu falei, não, primeiro você tem que colocar na sua cabeça que você consegue. Você consegue. Você vai tirar seu horário para estudar, você vai estudar de tal hora, Comecei a explicar a ele. Ele fez. Olha que legal. Ele fez e conseguiu Você conduziu, fez a condução. Né? Porque ele escutou um de fora também, que às vezes talvez se a mãe falasse... Ele não ia ouvir. E olha que legal que você falou. Vocês já repararam que a gente faz isso muito, né? A gente acha que as pessoas gostam da gente pelo que a gente é. Na verdade, deveria ser assim o ideal, né? O correto. Mas a gente acaba criando algumas capas e máscaras e uma composição de alguém que a gente não é para que o outro nos aceite. Então, essa questão de eu não posso errar, eu não posso... mas isso aqui não tá tão bonito quanto deveria. A gente fica querendo criar muitos padrões. Por isso que a gente acaba não sendo quem a gente é de verdade. A gente quer ser melhor que o outro, pensar sempre no outro, né? Então, assim, para, né? Esquece de pensar na gente, pensa muito, foca muito no outro, né? Eu preciso... Valoriza muito o outro e se autodesvaloriza. Não se valoriza. Exatamente. E não tem que ser, gente, porque quantas pessoas passam por infelicidades, por problemas que estariam, tipo assim, deveriam estar fora da lista dela, por quê? Porque o que o outro vai pensar? Não, eu não posso fazer isso, porque filho, você não erra, porque o que o outro vai pensar? Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Tadinho do meu pai e da minha mãe, come em casa porque você não vai pedir nada, não aceita nada. Gente, e a gente ficava num terror. Com medo, né? Conheço famílias. E por mais simples que isso pareça, cria crenças. Que nos limitam. Limita, eu não vou poder comer nada. Tipo assim, você não merece, né? Porque você não pode aceitar, você não pode, né? Então você já sente que não merece. Exatamente. Não é merecedor. Isso aí. E inconscientemente isso fica. A gente não sabe isso aqui na nossa consciência. Isso traz a não merecer qualquer coisa, o sucesso, o crescimento, o dinheiro, estar em certos ambientes, falar com certas pessoas, receber um presente, alguém te dá um dinheiro, me dá. E na verdade a gente pode tudo. Exatamente, você falou tudo. É isso aí. A falta de merecimento. Sabe quando a pessoa ela se sente inadequada em alguns lugares, em alguns ambientes, ela tem medo, né? Igual a gente tá falando, medo de, mas eu vou falar, mas o que essa pessoa vai achar? Gente, ela não tá sendo ela. Tá tudo bem. Né? Se você ficar nervoso, se você errar... Às vezes o outro não tá nem reparando, mas na cabeça dele... E ela que tá, né? essa roupa que eu coloquei, todo mundo tá reparando, tô me sentindo mal porque tô com essa roupa e tá todo mundo mais bonita que eu, mais arrumada. Crença limitante. E aí a gente pensa que crença limitante são só coisas... Gente, tem vários níveis. Vários níveis de crença limitante. Disso, né? De tipo, eu não posso aceitar nada... Né, o que o outro vai pensar, o que eu vou vestir, enfim. É claro, gente, que existe uma condição mais adequada, talvez, para determinado ambiente, a forma que você vai... Sim, claro, mas se a gente ficar o tempo inteiro preocupado com isso, é o que você falou, a gente vai ficar mais pensando no outro do que na gente. Não vive, gente, você não vive a sua vida, né? Vive a vida do outro. Isso, exatamente. Meu cabelo mesmo era um incômodo para mim até pouco tempo. Incentivada por Simone aqui, não, Jorge, faz todo dia de manhã dedinho no seu cabelo, porque aí ele vai ficar... Ah, e eu acho que ele compõe muito a sua personalidade. E ela incomodava muito ela. Demais, demais. Toda vez que eu chegava perto da Georgia, a primeira coisa que ela fala, meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assim. Georgia, tá te incomodando, você tem que dar um jeito. Faz isso pra resolver. Não, agora não, agora tá perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, problema algum. Não, eu só tô vendo aqui na frente mesmo, tá tudo bem? Tá? É isso aí. E é interessante porque, em no geral, espelho. É aquilo que a gente tava falando antes, né, de gravar, que assim, é sempre bom a gente contar com o apoio de outras pessoas. Se eu sinto que alguma coisa não tá legal, que eu gostaria de me portar, enfim, em qualquer área que seja, e eu penso, quem pode me ajudar com isso?
Tá aí. Às vezes a gente realmente não vai encontrar sozinho, né? Imagino que talvez você procurou algum cabeleireiro, algum profissional e falou assim, o que eu posso fazer para... Eu já até desisti, porque isso é um problema desde quando eu era... A gente desde quando eu era nova. Ajuda, desde mas muito tempo, Não desde encontra aquilo que você quer, né? Exatamente o que você quer. Exato, mas assim, a gente sempre vai ter alguém, e aí de repente você vai... a gente vai chegar na conclusão de que, assim, não é uma pessoa, alguém, simplesmente sou eu que é assim. Sou eu também, né? Eu que me vejo. Mas assim, em geral, do que a gente está falando hoje, concorda que quando a gente busca um apoio, uma ajuda, uma conversa, a gente tem que ter trocas, né? Na vida a gente tem... Quantas trocas eu tive que foram definidoras para mim. Mas você tem que estar aberto para isso também, né? Não adianta você ir achando que você é perfeição em pessoa. Exato. Né? Você tem que estar aberto. Todo mundo é imperfeito, né? Mas fala mais sobre o seu trabalho. Como é que é esse processo de coaching seu? Como é que é? Quem é que te procura? Você é sanador de quem? Quem é a minha persona? Olha, em geral, eu tenho atendido mais por vídeo, na videoconferência. Eu tenho atendido pessoas de outros lugares, de Brasília, do Rio, inclusive. Que tipo de dor que elas sentem? Então, por exemplo, eu tenho atendido muitas mulheres em geral, tem homens também, mas bem menos. Em geral, essas pessoas estão vindo ou pelo meu Instagram, ou são pessoas que conhecem alguém, né? Tipo assim, em comum. Eu tenho muitas pessoas, assim, próximas, né? Próximas que eu digo assim, fazem parte dos ciclos, né? Que eu convivo. E aí essas pessoas foram vendo o trabalho que fui desenvolvendo, daí me procuraram. Na verdade, eu costumo dizer assim, que eu já fazia coach sem ser coach, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu via. Um amigo falava, alguém falava assim, eu tava pensando em falar disso, tudo bem? Você fala, tá, pode falar. E aí você fazia pergunta. Eu acabava conversando, assim, mas em geral são essas, elas estão vindo dessa forma, e as buscas em geral são insegurança, olha, eu não me sinto segura para comandar minha empresa, eu não me sinto seguro para tomar essa decisão, eu demoro demais para decidir, sinto medo das coisas, dos passos que eu preciso tomar. Comunicação. Gente, como as pessoas falam para mim, Jenny, como que eu faço para resolver esse problema? Como que eu faço para... Porque às vezes realmente são coisas importantes e questões familiares do tipo, como que eu converso esse assunto com fulano? Como que eu conduzo essa situação? E aí é interessante porque eu até falo assim, gente, às vezes a gente está numa condição diferente do outro. Por exemplo, eu não tenho filhos, né? E aí eu falo assim, eu fico, gente, eu não tenho filhos, tá? Tudo bem? Porque é óbvio que não envolve isso, mas assim, tem muitas mães, muitas pessoas assim que, geralmente mulheres em 35, 45 anos, e aí estão naquele momento assim, diferente da vida. Tiveram filhos, às vezes passaram por desafios e agora estão num momento de tipo, de estar se descobrindo, querer se posicionar. E gente, não tem, eu falei essa faixa etária que tá na minha persona, mas assim, tem pessoas bem jovens e pessoas até bem mais de 60 anos, de mais, eu digo assim, mais experientes até, e que não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou procurar ajuda, a pessoa vai dizer o quê? Poxa, mas como assim? Gente, não tem nada a ver, porque a nossa vida é uma constante mudança. Né? O que eu sou agora, daqui um pouquinho, eu sou diferente, né? Eu progredi, etc, e vai acontecendo mudanças, enfim. Então, acontece muito disso, né? Vem desse meio e por diversos fatores, né? Inclusive, alguém me procurou falando sobre a questão de estar sentindo uma agonia por conta de uma situação que aconteceu anos atrás. Então, tipo assim, olha, eu sinto isso, daí eu não sei como que eu lido com isso. Guardou emoções. Aquilo, né? Inclusive, eu coloco isso lá, né? Falo muito sobre emoção sabotadora. Como que eu lido com o meu medo, com a falta do auto-perdão. Mas, isso é uma coisa realmente forte, né? Para muitas mulheres, principalmente para as mulheres. Né? Para os homens também, mas principalmente acho que a gente coloca mais para fora, né? E as pessoas falam disso, falam assim, mas como que eu vou perdoar? Como que eu vou me perdoar uma coisa que eu fiz ou vou perdoar o outro? Nossa, eu fiz aquilo, é horrível, né? E às vezes foi mesmo. Gente, a gente faz coisa horrível e faz coisa maravilhosa. Mas é aquilo que eu falei, qual que é o tom que a pessoa está dando para aquilo? E por que ela está sempre com um pezinho ali no negativo, na deprê? Por quê? Aí por isso que a gente tem que olhar a história. Qual que é a história que ela conta? E quem realmente ela é? Qual que é o perfil dela? O que isso está envolvido? Quais os ambientes que ela está participando? Então, em geral, essas pessoas procuram por causa disso. E não são questões assim, você vê, são questões comuns. Mas que para a pessoa é devastador. E a gente sabe, né? E aí, com isso, nos processos,
Porque assim, ó, às vezes a pessoa ela necessita, dependendo do estágio que ela está de esclarecimento, apenas de uma análise de perfil. Ela vai fazer uma análise de perfil, ela vai fazer, nossa, maravilhoso, já me deu a direção que eu precisava. Fechou, tá tudo bem. Já tem essas outras que talvez precisam lidar um pouco mais com essas emoções, até se descobrirem mais, por que eu me sinto assim, né? E aí a gente encaminha para um processo. Esse processo, em geral, Georgia, eu falo assim, não existe uma regra, não tem que ser X sessões. Às vezes a pessoa pode fazer 2, 3 e falar, Eliane, tá maravilhoso. Resolveu o meu problema. Já consegui enxergar e tá tudo bem. E vai ter outros que vão precisar de um acompanhamento. Aí eu costumo dizer assim, né? Às vezes quantas vezes eu senti falta disso na minha vida, né? De você ter um mentor mesmo. Hoje é tão comum. Você tem mentor para tudo, para negócio, pessoal, enfim. As fases da nossa vida. Poxa, agora eu tô precisando de uma pessoa que esteja além de mim com esse conhecimento, com essas competências para me ajudar. E aí você direciona a pessoa a fazer tudo de uma forma planejada. Olha, a gente cria planos, né? A gente cria planos de ações. Inclusive, as pessoas às vezes ficam com dúvida, mas como que é? O que você usa no processo? Gente, são ferramentas de negócios. Vocês devem conhecer 5W2H, o SMART, que é a gente determinar ali qual é a meta que a pessoa quer. Claro, tudo isso vai estar dentro da realidade, da necessidade. Então, a gente acessa essa ferramenta ou não. A gente tem ali o que a gente chama, por exemplo, é um plano que eu utilizo. A maioria dos clientes eu gosto de fazer isso. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma dificuldade de transitar. Por exemplo, uma pessoa que está sem trabalhar, às vezes ela é uma esposa, dona de casa, tem filhos, e ela fala assim, Eliane, eu queria fazer uma coisa legal, eu queria fazer um trabalho, alguma coisa, mas não sei o quê. Eu gosto disso, mas eu não sei se isso. Sabe aquelas dúvidas? Quando a gente usa essa ferramenta, é como se fosse, não é um plano de ação, obviamente, mas é estampar para a pessoa o que ela está pensando e, tipo, vamos lá, vamos vasculhar, vamos conversar aqui e a gente começa a colocar. Qual é a sua missão? O que você gosta? O que você quer fazer? Por que você quer fazer? Existem pessoas que vão participar disso, que você quer trazer junto com você? Como é que você quer estar daqui a 1, 2, 5, 10 anos? Então, a gente cria uma visualização, uma prévia, porque às vezes ela está um pouco perdida. E mesmo que ela saiba o que ela quer, isso também vai dar um norte, porque às vezes ela se perde na construção do objetivo dela. E, gente, falar disso é muito interessante, porque o objetivo todos nós temos, mas o caminho até lá, muitas vezes a gente fala, não sei como fazer, não sei o primeiro passo. E aí, nessa ferramenta inicial, que eu chamo de mapa mental, né, grande jornada, a gente faz isso. Aí eu vou conversando com a pessoa e vou dizendo, vamos lá, o que você quer? Qual é o seu estado agora? E quais são as metas tangíveis que você quer para isso? A gente só vai pontuando, para poder criar um desenho e mapa mental para ela. E ela olha e fala, caramba, nossa, é muito legal. E a gente vai colocando, que competências você tem, que você acha que você precisa desempenhar. E não é o que eu vou dizer. A gente vai criar uma descoberta junto com ela. E é isso, esse é um primeiro passo, assim, que é maravilhoso, é bem interessante, é muito bom. Até eu preciso ficar refazendo o meu, porque eu vou lá construir isso aqui agora, Eliane, e a gente vai refazendo. É muito interessante, né? Muito. Eliane, e a pessoa que quer te contratar, onde que te acha? As mídias sociais, pode passar pra gente. Que ótimo, olha... Eu estou atuando, inclusive reformulando aí o meu Instagram para divulgar melhor, né, sobre como é essa trajetória, né, como que a pessoa pode utilizar análise de perfil de uma forma efetiva no que ela precisa. Então, meu Instagram é Eliane Pessim, tudo junto, .coach. Hoje é a principal que eu utilizo. E lá tem o meu contato de telefone, que a pessoa pode falar direto, né, ou pode enviar o direct também, o WhatsApp, enfim. Esse é o principal canal, principalmente para quem não me conhece, né? Certo. Agora vai ficar conhecendo, pode fazer o contato por ali. Ótimo. E claro, né, eu digo assim, eu estou procurando divulgar cada vez mais, inclusive para mim foi uma oportunidade maravilhosa, eu quero agradecer muito vocês por isso desde já, porque eu sei, né, que várias pessoas vão poder ouvir a gente, e entender que nada precisa ser mistificado, sabe, achar que é assim e pronto, acabou. Então, assim, eu vou falar aqui, eu vou falar onde me derem abertura, eu vou fazer com todas as minhas forças, todas as possibilidades e recursos, para que possa ajudar mais e mais pessoas. Claro. E você está aqui desmistificando o trabalho de coach, né? Isso. Muito bom isso. Eu acho que a gente ainda tem como falar. Olha, por incrível que pareça, vocês veem que o meu Instagram, eu tenho bem poucos seguidores ali. Mas assim, eu tive um hater. Ah, é? O que acontece? A gente entende, por exemplo, eu tenho amigos e conhecidos psicólogos de todas as áreas, terapeutas, desde muito tempo, não é só de agora, né? Pedagogos, enfim. E eu tava fazendo um trabalho ali no meu Instagram e, bom, essa pessoa se dizia psicóloga, pelo menos, né?
E, gente, eu amo psicologia, eu sempre busquei, né, esse conhecimento. Aliás, eu tô ingressando agora também, estudando psicologia. E aí, a pessoa disse pra mim, assim, barbaridades. E a gente ouve, a gente sabe, né? Muitos profissionais, não só da área de psicologia, têm uma certa rixa com o coach, né? Porque acha assim, agora todo mundo é coach, né? E a gente sabe. E eles acham que substitui, né? E não. Por isso que eu falei anteriormente, gente, abre um parênteses, a gente não trata de distúrbio, né? A gente faz um trabalho muito mais direto ao ponto, que inclusive, os amigos que a gente tem, né, que são psicólogos e coaches, eles fazem uso disso. As ferramentas que a gente utiliza, nada mais é do que a gente criar estratégias para que a pessoa atinja as metas e objetivos dela da melhor forma possível. E se chegar a um determinado momento, seja no início, meio e fim do processo, a gente entender que essa pessoa não está preparada, ou que ela está com algum distúrbio, alguma situação um pouco mais complexa, na hora, olha, não vou poder te ajudar. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Então, não existe uma competitividade, muito pelo contrário. É uma rixa do tipo assim, peraí, mas eu estudei 5 anos, né? Porque o psicólogo, para agora vir uma pessoa e fazer um trabalho, porque, gente, se vocês olharem, a gente tem aí inúmeros coaches, eu não vou falar dos grandes players, porque, né? Mas muitos outros que desenvolvem trabalhos maravilhosos, com empresas, por exemplo. Né? Que é, tipo assim, ajudar aquele grupo de pessoas com pensamentos, cabeça, ambientes diferentes, que estão todos juntos com um único propósito. E como que você faz isso? As pessoas precisam se conhecer, né? Então, não existe isso, né? Eu digo, não deve existir, mas existem rixas assim, mas que são, como fala, mal entendidos, a pessoa não compreende exatamente. E pode, sim, acontecer de algum profissional talvez se expressar mal, ser inadequado, acontece. Acontece muito. E tem muito psicólogo que é coach, né? Eu conheço também. Inclusive, essa minha amiga, ela mora fora do país, a gente estava tendo uma conversa, inclusive busquei apoio dela para uma situação, e daí ela falou para mim, ela falou, Eli, o coach está me ajudando muito aqui. Ela trabalha, essa que eu disse que trabalha com adolescente e criança, está me ajudando muito, porque tem ferramentas que são muito mais rápidas para a gente conseguir ajudar o paciente. Um complementa o outro, né? Exato, não tem diferença. E como eu disse, a área do desenvolvimento humano, ela tem várias vertentes. Então, você tem terapia, a psicologia, você tem várias áreas, a psicanálise, que eu acho maravilhoso também. Ou seja, gente, cada profissional vai acessar ferramentas, recursos que ele tem ali para ajudar. Aí entra o seguinte, Eliane, mas com tanta área, com tanta vertente, como é que a pessoa que está talvez precisando de um apoio, de uma ajuda, como é que ela vai saber o que ela vai buscar, né? Você tem que pensar, o que você está sentindo, o que você está buscando, para onde você quer ir? E aí você vai, hoje, como eu disse, né, é muito mais fácil você entrar no Instagram, na internet e você buscar quem é que cuida disso. Né? Qual profissional melhor para me ajudar nisso? Gente, é simples, o Google vai nos ajudar. Eu tô falando assim porque antes a gente não tinha uma ferramenta. Gente, o Google é uma empresa globalizada, ele vai buscar ali o que tiver que ser. E assim, e hoje você tem vários profissionais muito acessíveis. Como eu disse, muitas pessoas que eu busco para outros serviços, eu vou no Instagram. Eu coloco ali. E por que a gente, em geral, coloca, né? Vocês sabem disso. Coloca ali coach, ou enfim. Porque na hora que a pessoa digita a palavra... Fica mais fácil de localizar. Psicólogo. Eles geralmente colocam PSI, né? PSI. Enfim, terapeuta, a mesma coisa. E assim... E uma outra coisa. Por exemplo, você entra no YouTube, né? Que é o nosso professor de plantão. Então, você coloca ali, a pessoa pode entender, ouvindo o profissional falando... é isso que eu preciso. Por isso que a gente... tem que verbalizar. Isso. E a gente tem que tentar falar a linguagem. Por exemplo, eu citei várias coisas aqui que eu sei que são dúvidas. Você, inclusive, né, me guiou para isso. Você também. E aí, por isso que eu tô até reestruturando o Instagram, que é uma linguagem assim... O que a pessoa... Ela vai olhar e vai dizer assim, é isso que eu preciso. Então, a gente está fazendo isso, uma outra empresa, exatamente para a gente melhorar essa comunicação melhor e ficar mais fácil da pessoa entender. Que bacana. Eliane, nosso bate-papo foi muito rico. Eu adorei. Infelizmente está acabando. Muito gostoso. A gente agradece. Eu fico muito feliz. Nossa, extremamente. Gente, assim, eu fico extremamente feliz pela oportunidade, por tudo que vocês me receberam, né, e tal, pelos presentes. Eu achei maravilhoso. Sério, achei um carinho, assim, fantástico. E, bom, não sei como vai ser, mas eu quero voltar outras vezes. Olha, que bom. Nós vamos adorar te receber. Que ótimo, vou ficar extremamente feliz e foi um prazer enorme, assim, de verdade, ter conhecido vocês pessoalmente, né, poder contar essa troca que a gente tem só engrandece a gente, os nossos trabalhos. E a gente sabe que o objetivo final, ele é grandioso, ele é poderoso, que é a gente ajudar. Isso aí. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer que as pessoas
tenham mais acesso à informação, tomem conta e, tipo assim, tenham as rédeas da própria vida, né? Acho que esse é o principal objetivo. Isso aí, estamos encerrando o nosso Siricast e a gente pede para vocês seguirem nosso canal aí, se inscreverem no nosso canal. Isso, deixar seu like e até o próximo Siricast. E até o próximo.